Olá, eu sou o Dr. Pedro Onari e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode curar o seu nervosismo e a sua ansiedade numa regra de 5 segundos. Se você está assistindo esse vídeo, com certeza você já passou por alguma situação de estresse, nervosismo, ansiedade no seu trabalho, ou seja, ou você está sentindo sobrecarregado aí com um monte de trabalho, parece que você está com o saco cheio das coisas que você está fazendo, você não consegue mais, nem suporta mais olhar para a cara do seu chefe, parece que tudo que ele pede para você, parece que ele está te explorando, aquela sensação muitas vezes de incapacidade, nossa, eu não vou dar conta de eu fazer tudo isso, eu não vou conseguir dar conta, é muita coisa, muita coisa, muita coisa, aquilo vai aumentando dentro de você, parece que o mundo está sobrecarregado e acaba levando você num estresse que vai além da sua capacidade de suportar, e muitas vezes você está lá até estudando isso na internet para saber um caminho para como você curar isso no momento e você se manter aí no seu trabalho. Então, se você está se identificando com alguma situação dessas aí, continua assistindo o vídeo que eu vou falar para você então como você pode lidar com esse estresse todo no seu trabalho, uma regra aí de 5 segundos para você eliminar essa situação aí da sua mente. Vamos lá, antes de nós falarmos sobre isso, nós temos que falar da causa que leva você então a ficar estressado no seu trabalho aí. Que aqui na Escola de Psicanálise nós dizemos que você tem uma rota do trauma. Lá, alguma vez você já começou a ter um problema no trabalho, onde você passou os seus primeiros estresses, de adaptação, de cobrança. E isso pode começar lá quando você era adolescente, no seu primeiro emprego, aquela situação que você não conseguia dar conta, de repente você se esforçou, deu conta, mas ela vem aumentando à medida que você vai ganhando responsabilidade. E nessa situação, hoje você chega que você não consegue suportar nenhuma pressão. Qualquer pressão está te estressando. Então, as primeiras vezes que você passou por essa situação traumática, de ansiedade, cobrança, essa sensação que a gente não vai dar conta, ela vai formando verdadeiros caminhos dentro do seu cérebro e que a gente chama isso de rota. É uma rota na qual aquela situação que te incomoda, seja o tom de voz do seu chefe, seja a forma com que ele te cobra, e aquele olhar, e a pressão que as pessoas estão exercendo, a competição no seu trabalho aí, parece que tudo está oprimindo você. Então, pois é, isso começou lá no passado, na primeira vez que você começou a sentir isso, e você tenta evitar, mas não dá. Por quê? Porque você precisa trabalhar, você precisa dar conta do seu lado financeiro. Então, isso vai causando o que nós chamamos um caminho. Então, ela vai descrevendo, ela vai formando literalmente uma rota. E toda vez que isso vai acontecendo na sua frente, o seu cérebro já sabe, o caminho mais rápido de você lidar com aquilo é sentir aquela situação. E muitas vezes você já tentou fugir daquela situação, mas não tem como, porque faz parte do seu trabalho. Isso a gente chama de rota do trauma. E isso vem se agravando à medida que você vai crescendo no seu trabalho. Então, como você vai lidar com isso? Aqui nós temos algumas sugestões para você. Eu disse para você da regra dos 5 segundos. Então, como é que você pode lá? De repente você chegou no seu trabalho, você tem uma reunião com o seu chefe, aquilo você já chega quase travado nessa reunião. Ou ele chega na sua frente e de repente ele começa a falar daquele jeito que te incomoda, com aquela expressão. E essa regra dos 5 segundos é um momento rápido de você, particularmente na sua mente, formar um novo caminho. Esse caminho está contaminado. Nós temos que, na verdade, criar uma outra rota. E que rota seria essa? Toda vez que você estiver diante de uma situação ali traumática, você começar a mentalizar certas situações. Por exemplo, antes mesmo de você encontrar com o seu chefe, você analisar o seu emprego. E é claro, todo chefe foi contratado para fazer cobrança. E então, toda vez que você se sente cobrado, você vai analisar, a hora que você estiver calmo,
quais são as vantagens da sua empresa, quais são o lado bom desse teu chefe. Você vai analisar que ele é um líder, que ele está lá também brigando pelo crescimento da sua empresa. Você vai listar as qualidades de como ele é no seu líder. Por exemplo, à medida que você pergunta para ele alguma dúvida, ele vai te responder, ele vai tirar suas dúvidas, ele está presente. E é claro, pode ser que ele não tenha essas características, mas de repente você vai listar algumas outras características desse chefe, porque ele é um cara assertivo, ele tem uma experiência no cargo que exerce, ele está fazendo com que a empresa cresça. Então você pode fazer uma lista de coisas boas desse teu chefe ou dessa sua empresa. E particularmente, à medida que você vai ver esse seu chefe, você vai respirar fundo. Ao invés de você ficar pensando no lado ruim da cobrança, daquilo que você não sabe lidar, você vai começar a pensar nas coisas boas que você tem dentro da sua empresa e particularmente ligadas ao seu chefe, como ele é como o seu líder. Aí você vai fazer isso. Aí você vai falar, Pedro, eu fico 5 segundos lá e mesmo assim me vem uma raiva, me vem um sentimento de vontade de sair correndo. Ai, como é que eu posso fazer isso, Pedro? Pois é, existe outra situação que você pode buscar, que é uma palavrinha muito importante que mudou a minha vida. Porque toda vez, eu como médico trabalhei em vários locais, me senti pressionado pelos centenas de pacientes que eu atendia nos pronto-socorros aí que eu trabalhava, me sentia extremamente cobrado por eles. Né? E é claro, eu estava lidando com vida, emergência, então a cobrança era brutal. O que é que me salvava nessas situações? Essa palavrinha. Qual é o propósito de eu estar lá ali? Por que é que eu estava naquele lugar? Então é claro, eu sempre mentalizava o quê? No meu caso, tenho 4 filhas. Eu tinha que ser o provedor da minha casa. Enquanto a minha esposa estava cuidando das minhas filhas, ela também tinha os seus afazeres, mas eu tinha que pagar a faculdade delas, a escola delas. Então, o meu propósito, naquela situação de caos, de pronto-socorro, eu sempre lembrava do sorriso das minhas filhas. Então, se você começar a ver que a sua vida não é apenas, ou no meu caso, estar ali naquele pronto-socorro, naquele caos, parecia a guerra do Vietnã, porque eu era cirurgião, inclusive, então era tiro, facada, um monte de situações acontecendo. E eu tinha que manter a sobriedade, olhar para dentro de mim, buscar um propósito de estar naquele lugar. E um dos propósitos, com certeza absoluta, foi eu pensar no meu lado bom, na minha família, nas minhas filhas. Então, com certeza absoluta, você tem um propósito na sua vida. O que você pode fazer para estar no seu trabalho, diante de uma situação de cobrança extrema, de uma situação de caos que você não está dando conta, é você literalmente pensar neste propósito. E nesse sentido, eu vou dizer uma história muito interessante que mudou a minha vida quando eu conheci os trabalhos do Dr. Viktor Frankl, que exatamente é um neuropsiquiatra judeu. Ele foi lá, ele conheceu Freud quando ele tinha 15 anos e ele criou literalmente toda uma teoria ligada em cima dessa palavra chamada propósito, que ele escreveu um livro muito interessante que é Em Busca de Sentido. Ele, antes da Segunda Guerra Mundial, ele já estava escrevendo a respeito desse assunto de propósito. A gente vive em função de um propósito. E quando veio a Segunda Guerra Mundial, ele, como judeu, foi levado para um campo de concentração nazista, na qual ele sofreu intensamente. Mas dentro do propósito dele, de buscar um sentido para a existência dele, um sentido para a existência das outras pessoas, e ele achou, naquele momento, um sentido para estar lá. E era específico para ele, individualmente para ele, que era pesquisar aquelas pessoas que sobreviveram ao Holocausto da Segunda Guerra e as pessoas que se sucumbiram e morreram
na Segunda Guerra dentro do campo de concentração. E ele percebeu que as pessoas que tinham um propósito muito maior, eles suportavam profundamente todas as atrocidades, todas aquele caos que deveria ser, porque não tinha comida, não tinha alimento suficiente para a sobrevivência, é um trabalho árduo. As pessoas, nas fotos que a gente vê da Segunda Guerra, as pessoas ali inanição, pele e osso, e ele sobreviveu com um propósito. E, aliás, o propósito dele era entender o propósito das pessoas e, particularmente, com esse propósito, ele foi reconhecido mundialmente, recebeu inúmeros prêmios, inúmeras condecorações e mostrou uma coisa fundamental, uma coisa chamada propósito que motiva a vida das pessoas. Então, por mais que você esteja no caos aí do seu trabalho, sentindo ansioso, nervoso, estressado, parece que você não vai dar conta. Uma das maneiras de você pegar essa regra dos 5 segundos é lembrar dos seus propósitos. Então, por que você está lá? Como está a sua relação com a sua família? Qual é o seu propósito, inclusive espiritual? De como você pode evoluir nesse seu emprego perante aí a cobrança do seu chefe. Então, tudo serve para a sua evolução e um propósito particularmente individual e específico. Por quê? Toda situação de caos, toda situação de estresse vai fazer com que você aprenda a lidar com essa situação. Então, um propósito maior é sempre você crescer perante essas adversidades e mudando a sua rota do trauma, buscando sim um sentido por aquilo que você está fazendo dentro do seu trabalho, e com certeza isso vai fazer com que você diminua a sua ansiedade, o seu nervosismo. Então, lembre-se disso, no momento de estresse, ansiedade, nervosismo, em 5 segundos, lembre aí do seu propósito, por que você está no seu trabalho, aquilo que você está fazendo, e mentaliza isso. Além disso, vou te dar uma outra situação. Nesses 5 segundos, você fala, Pedro, mas eu penso no meu propósito, mas está difícil. Você pode pegar esses 5 segundos, respirar fundo. Prestar atenção, então, na sua respiração. Prestar atenção como está seu corpo. Em geral, a nossa ansiedade e o nervosismo pega as nossas vísceras. Então, a palpitação, tremores, aquelas borboletas no estômago, você começa a mentalizar parte do seu corpo que estará tranquilo. Então, no meu caso aqui, eu começo a pensar no meu pé. Em 5 segundos, eu vou lá. E você vai lá, mentalizando, controlando a sua respiração. Respira fundo, solta, presta atenção aí nos seus pés. E você pode fazer isso aí na sua cadeira. Você vai ver que a sua ansiedade vai diminuindo, o seu nervosismo vai diminuindo, aí o seu estresse vai caindo, a sua mente começa a se organizar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele vai saindo dessa rota do trauma e você vai pegando um outro caminho dentro do seu cérebro. Então, isso é fundamental, gente. Então, a regra dos 5 segundos. E é claro, Pedro, eu fiz tudo isso e aí, mesmo assim, eu continuo estressado, nervoso, ansioso, parece que eu não vou dar conta. Então, você pode clicar, entrar em contato aqui com o Instituto Onari, através dos nossos contatos aqui embaixo, e você poderá vir aqui trocar uma ideia com a gente de como você poderá literalmente eliminar essa rota do trauma da sua vida. E não perca aí o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você gostou dessas dicas aí, aperta o joinha para nós. E até o próximo vídeo.